é aquele texto emblemático, né, da escatologia, que diz, por exemplo, que a volta de Cristo... Vamos lá, eu vou ler o texto, porque aí fica mais fácil para a gente trabalhar. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte... capítulo 2, né? Diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então ele fala da parousia, da vinda de Jesus e o nosso encontro com Ele. Nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se num santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O pré-tribulacionismo tem uma posição, o pós-tribulacionismo tem outra, e esse texto é base para qual das duas posições? Pastor Joaquim, com a palavra. Bom, eu creio que é uma posição muito clara para o pré-tribulacionismo. Eu sei que o bispo Hildon é amilenista, né? E pós também tribulacionista. Vai ser muito interessante esse debate aqui, mas eu quero começar com a questão do capítulo de número 2 aqui, do versículo de número 1 a 12. Eu fiz um estudo aqui sobre esse capítulo e é interessante porque a gente vê aqui o quê? A preocupação doutrinária do apóstolo Paulo sobre o dia do Senhor. E aí no capítulo 2, de 1 até o versículo 17, ele vai tratar sobre isso. E aí a gente tem também, começando aqui com o mal entendido que houve ali na igreja de Tessalônica, no capítulo de número 2, verso de 1 até o 3. No capítulo 2, verso 4, nós temos então o homem da iniquidade, que é descrito ali. E aí no 2:5 a gente tem o lembrete, temos então no 2:10 a 12 o julgamento dos ímpios, e eu poderia começar dizendo que o mal entendido dos Tessalonicenses, porque eles haviam recebido um ensinamento muito claro sobre a vinda do Senhor. E é óbvio que essa vinda seria no arrebatamento. Então, eles foram abençoados por esse ensinamento, como o apóstolo lembrou eles aqui no capítulo de número 1, verso de número 10. Então, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, ele diz assim, ó: para aguardardes do céu o seu Filho, ao quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo está mencionando isso. O coração e a mente desses irmãos em Tessalônica foram grandemente encorajados por essa bendita esperança. E aí Paulo ensinou essa verdade quando esteve aqui com eles. Além disso, foi também dito que não passariam pelo dia do Senhor, que é aqui a ira. Então Jesus é o libertador, aquele que nos arrebata da ira que está para vir. Okay. 1 Tessalonicenses 1:10, e porque Deus não nos destinou para a ira, conforme a Tessalonicenses 5, verso de número 9. Ok. Bispo Hildo. Então, quando eu era pré-tribulacionista, na minha adolescência, eu realmente fiquei de mergulhar nas escrituras sagradas para ver se era isso mesmo. E eu fiquei impressionado de não encontrar na Bíblia, em trecho algum, qualquer passagem que dissesse que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não encontrei um único versículo. Se o Joaquim tivesse, me mostra. E também nada sobre um arrebatamento secreto e nada sobre um arrebatamento acontecendo em qualquer outro dia que não fosse no dia do Senhor, no dia em que ele se manifesta do alto céu. E encontrei, por exemplo, evidências muito claras na Bíblia, tanto nas palavras de Jesus, como nas de Paulo, no Apocalipse, em qualquer trecho que eu ia lendo, eu ia anotando, ainda jovem, anotando, separando tudo, e tive uma convicção tremenda. Quando eu cheguei nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, ficou tão claro para mim. Porque, veja só, no que diz respeito à vinda, parousia, não é? Parousia, e não é esse mesmo termo, parousia, que vai aparecer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a respeito da vinda do Senhor, e é nessa parousia que se dá o quê? O arrebatamento. O capítulo 4 ele atrela parousia com arrebatamento.
E aí, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele vai falar da ira. E nós vamos ser livres da ira, porque no dia do Senhor, que é dia também da ira, a ira se manifesta contra quem não é de Deus, e aqueles que são filhos de Deus, eles são preservados, eles são arrebatados. É no dia da ira. E aqui, veja só, e a nossa reunião com ele coloca a maneira... Quem é especialista de grego sabe que a maneira como essa frase está montada, no grego, a respeito de... Ele coloca as duas coisas conjugadas, o que vem a seguir. Da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião. A nossa reunião com Ele, essa palavra reunião, é a mesma que vai aparecer lá em Mateus capítulo 24, quando no dia do Senhor, quando esse dia do Senhor é descrito, aliás, ali por Jesus, quando ele descreve essa sua vinda, no capítulo 24 de Mateus, Marcos 13 também, ele coloca nos termos em que a vinda do Senhor é anunciada lá no Antigo Testamento. O céu escurecerá, a lua não dará seu brilho, aquela coisa toda, e aí se manifestará. Ou seja, a vinda do Senhor é sempre, essa parousia é sempre uma vinda manifesta. E ele vai enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra, que vão reunir. É a mesma palavra que aparece aqui. Veja, parousia, reunião. A parousia e a reunião estão conjugadas, acontecem no mesmo dia. Nesse dia, é um dia de terror, é um dia de ira do Senhor. Se você pegar aí no capítulo 1, talvez eu tenha que parar agora de falar, né? Mas se a gente pegar o capítulo 1 aqui, se me deixar, eu vou embora, tá? Então, você quer concluir então? Não, eu posso concluir aqui, que eu acho muito interessante essa sequência, né? Que termina lá o capítulo 5, falando da vinda do Senhor, desse dia da ira de Deus, que não pega os cristãos de surpresa. Por que o dia do Senhor não pega os cristãos de surpresa? Porque os cristãos estão preparados para esse dia. Ou seja, nesse dia do Senhor, o dia do Senhor, quando o dia do Senhor chega, os cristãos estão ali preparados. Okay. Ou seja, eles não estão arrebatados em algum outro lugar. Eles estão preparados e são separados ali. É o dia do Senhor. E aí eu vou depois para 1 Tessalonicenses capítulo 1 para mostrar como fica claro aqui que esse dia do Senhor é um dia único em que se dará a ira, a vingança de Deus e ao mesmo tempo o alívio e a libertação. Pode ser para a segunda parte. Vamos lá, pastor Joaquim. O que eu vejo aqui é Paulo, de certa forma, acalmando ali os irmãos na cidade de Tessalônica, acalmando as suas emoções, principalmente dos novos convertidos ali, explicando, inclusive, que eles não estão no dia do Senhor. E aí mostra o homem do pecado, que também primeiro precisa ser revelado, né? E usando aí a certeza do arrebatamento, conforme descrito lá em 1 Tessalonicenses. O que a gente vê com isso? Porque 1 Tessalonicenses vai dissipar essa dúvida. Então o propósito do apóstolo Paulo aqui é mostrar a graça que operará antes do julgamento. O arrebatamento então ocorrerá antes daquele dito temido dia, e ele declara então a verdade com ternura, afeição, segurança do primeiro versículo. Então fala nossa reunião com ele. Capítulo 2 de Tessalonicenses, verso 1 diz assim: agora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Aqui Paulo dá uma ênfase, quando ele diz agora. Então, com D, o apóstolo muda radicalmente o assunto do capítulo 1, e ele agora se afasta, né, para corrigir qualquer erros que havia ali com relação a este dia. Então eu posso, de certa forma aqui, o apóstolo Paulo vai basicamente dizer isso, eu posso ter causado alguma coisa, mas para acalmar qualquer desejo, eu quero te dizer que fica tranquilo, vocês não vão passar por esse dia. Então o apóstolo agora, ele passa da discussão sobre a segunda vinda de Cristo para o julgamento e a glória que ele trará em relação aí aos seus santos para a questão do arrebatamento novamente. Então quando ele diz agora, o que ele faz com isso? Ele faz retornar a questão do arrebatamento. E aí, com a qual ele lidou no capítulo de número 1. Mas a partir então dessa epístola, ele quer trazer de volta algo que havia discutido anteriormente. É interessante porque a gente pegando aí alguns comentaristas, como por exemplo Robertson, A.T. Robertson, o que ele diz? Provavelmente ele aponta aí para o significado enfático e incisivo de. A palavra então faz com que os leitores aí se concentrem novamente, ou seja, tocando a vinda do nosso Senhor. Então, com D,
o apóstolo passa assim o seu tema principal da epístola. Quem vai dizer isso também é o Vine. Então a abertura do versículo poderia ser lida desta forma. Agora eu realmente quero trazer à tona algo mais que já discuti. Então nós pedimos, e Paulo está aqui usando uma palavra mais comum para pedir, que é erotão do grego, né? Presente do indicativo ativo, de uma forma mais enérgica do que o habitual. Era mais apropriado aqui para a exortação da sua urgência e é intensificada, embora também seja proferido como espírito gentil. Paulo implora então aos seus leitores que eles, de certa forma, não se deixam levar por consternação, ou seja, pela excitação com relação à questão da parousia ou a vinda, né? Então agora queremos realmente incentivá-los em outro assunto. Quando ele diz irmãos, o apóstolo usa repetidamente aqui a palavra adelphos na epístola Tessalonicenses, porque sentia grande camaradagem com aqueles irmãos, com aqueles crentes, sofredores daquela cidade, e Paulo agora escreve, de certa forma aqui nessa segunda carta, para eles não ficarem tão perturbados, porque a tribulação não viria sobre eles. E a gente vai ver isso aqui. Bispo Hildo. Bom, eles já estavam sendo atribulados, né? Nós estamos Por isso, também. Eu sei, mas apesar que a grande tribulação é uma tribulação como nunca houve na face da terra. Mas né? eles estavam sendo tão atribulados, que aí eles deram crédito exatamente a algo que Paulo diz assim, não importa se veio por alguma carta como se fosse falsificada por mim e tal, entendendo que o dia do Senhor já chegou. Porque o dia do Senhor, que é a parousia, que é o dia em que vai se dar a nossa reunião com ele, de maneira nenhuma acontecerá sem que primeiro tenham dois sinais aí, a apostasia, que é a rebelião, e a outra, e aliás isso Jesus disse, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Esse é um dos sinais dos fins, do fim dos tempos, e também a manifestação do iníquo, dizendo para a igreja, olha, esses sinais têm que acontecer, gente. Tanto tem que ter apostasia que ainda não aconteceu, como também a manifestação do iníquo. Ou seja, a igreja teria que contemplar esses sinais. Ela não seria de maneira alguma arrebatada antes de contemplar os tais sinais. Os dois sinais teriam que acontecer. E esses sinais não aconteceram, então isso também tranquilizaria eles. Aliás, a ideia de um arrebatamento secreto, que pode ser iminente sem nenhum sinal, é alguma coisa completamente contrária ao ensino de Jesus, que sempre deixou sinais para os crentes. Os crentes vão contemplar tais sinais. Eles não serão arrebatados antes da manifestação do anticristo, ou da besta, ou do Ele mandou vigiar, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Mas ele mandou vigiar, porque aquele dia e hora ninguém sabe, mas ele diz, vou pegar agora, então primeiro... Ele fala pra gente olhar pra figueira, ele fala guerras, fomes, que são sinais. E algumas dessas coisas sempre aconteceram. Veja só, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, quais tempos e épocas? A parousia que ele acabou de descrever, ao arrebatamento da igreja. A parousia e o arrebatamento da igreja que ele acaba de descrever no capítulo 4. Quanto a isso, a esses tempos e épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, ele chama a parousia do dia do Senhor. Então, o arrebatamento da igreja como o dia do Senhor, isso é muito importante observar, como isso tudo está atrelado aqui. O dia do Senhor, que é a parousia, que é o arrebatamento da igreja, ele vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. A quem? Aos adversários. Como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Tá vendo? Este dia, o dia da vinda do Senhor. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque quando chegar esse dia, a igreja vai contemplar esse dia da ira do Senhor. Aí eu vou para o capítulo 1 da segunda epístola. Veja só, versículo 4.
Segunda Epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Veja como eles estavam passando por tudo isso. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco. Quando? Quando é que isso vai acontecer? Quando do céu se manifestar, né? Epifania, o Apocalipse, revelação, é sempre todos os termos, o parousia, é sempre manifestação. Quando se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança. Esse é o dia, olha só, esse é o mesmo dia que vai ter alívio para os cristãos, que eles vão ser aliviados, é o mesmo dia que vai ter condenação para os perdidos. Olha como está tudo conectado. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Isso inclui vocês que creram nele. Gente, que clareza, que clareza. Eles contemplarão, é o dia, é um dia só. Esse dia do Senhor que ele vai falar no capítulo 2. Esse dia do Senhor é precedido pela apostasia e é precedido pela manifestação do iníquo. Portanto, a igreja não pode ficar achando que Cristo vem sem que esses sinais se manifestem. Pastor Joaquim. Eu vejo aqui, a gente gostaria de ter esse tempo disponível, mas não vamos ter. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13, até 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 10, para mim, o Paulo está escrevendo aqui de uma forma muito clara sobre uma distinção entre o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor. E o que houve aqui? Os falsos profetas começaram a confundir lá os cristãos, ensinando que eles haviam perdido o arrebatamento. 4, verso 17, ó. Porque no 16, antes eu quero dizer o seguinte, Paulo diz aqui no 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz ainda mais para esses irmãos que vivam sofrendo mesmo. Essa igreja aqui sofreu muito. Os irmãos da cidade de Tessalônica sofreram inúmeras perseguições. Mas Paulo diz aqui para eles, olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está sendo enfático aqui. Meus irmãos, vocês estão sofrendo, mas fiquem tranquilos. Não é que o sofrimento vai aumentar, porque se eu crer no pós-tribulacionismo, o sofrimento desses irmãos aqui, Paulo não estava consolando eles. Paulo está dizendo, olha, meu irmão, a coisa está feia, mas vai ficar bem pior se eu seguir a linha do pós-tribulacionismo. Mas eu sou da linha pré-milenista, então eu vejo isso dentro das cartas aqui do apóstolo Paulo, tanto a primeira carta como a segunda carta, que ele está dizendo, irmãos, fiquem tranquilos, esse sofrimento de vocês é por um pouco de tempo, logo, logo, vocês vão escapar de tudo isso aí. E que é no versículo 16, quando fala que... vai ter um sofrimento maior, mas vocês... Então o 16 fala do arrebatamento, mas não fala do dia do Senhor, seria isso? O verso 16 está dizendo aqui que ele, mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí o arrebatamento. Então, essa trombeta aqui dos santos de Apocalipse, capítulo de número 15... Mas no arrebatamento Jesus vai descer aqui na terra? Não, ele vem nos ares. Mas o texto não diz, o mesmo Senhor descerá? Aonde? No 16.
Na vinda dele. Na vinda, sim. No arrebatamento, não. A gente tem que fazer essa distinção. Então, o 16 é o arrebatamento, né? Não, Paulo está fazendo essa distinção entre o arrebatamento e a vinda do Senhor. Então, é interessante aqui, porque a maioria dos comentaristas, eles acabam cometendo esse erro. Não fazem essa distinção e aí jogam tudo em cima dos chamados pré-tribulacionistas. Quando ele diz aqui a nossa reunião com ele... Então, isso é um sinônimo da primeira oração. A nossa reunião com ele se encaixa aqui com o arrebatamento da igreja e não com a segunda vinda. Bispo Hildo. Então, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como você leu, chamando a atenção para o versículo 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos para a vinda, parousia, concorda comigo? Sim. Parousia, a vinda do Senhor. Então, parousia é o dia em que vai se dar o arrebatamento. Olha, a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. É interessante que esse ressoar da trombeta nos textos do Antigo Testamento estão relacionados ao dia do Senhor, não é? Essa trombeta não é a mesma lá de Apocalipse, capítulo de número 7, não é a mesma trombeta. Eu só estou fazendo uma outra trombeta. Então, por exemplo... Então tem muitas trombetas, eu sei, mas não é a última trombeta? Várias. Ou não é a última trombeta? Essa trombeta aqui, a gente vai ver lá em, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, Apocalipse, capítulo 11, verso 5 mas é até a última, o 19. Certo? Então não é a mesma trombeta de Apocalipse capítulo 7. Aí então não é a última trombeta. Porque é usada aqui, a gente vai observar aqui a palavra harpazo, que significa o quê? Arrebatar. E essa palavra é usada há quase 2000 anos. Agora, olha só, a gente pode pegar aqui... É que ele estava na fala dele. Aí, não, você vai ter tempo, Joaquim. Sim, pois não. Só conectando, olha, ele está falando da vinda do Senhor, que é parousia. E quando ele diz a nossa reunião com ele, não, ele aí não está falando da vinda. Não, eu sei, eu tô por partes aqui, eu ainda estou em 1 Coríntios, tá bom, não, 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que já morreram, porque quando ele soar a trombeta, ressoada a trombeta, ele fala de uma trombeta específica, a trombeta definitiva, não é uma trombeta. A trombeta, essa é a última trombeta, e essa trombeta é tocada no dia do Senhor. Só tem que entender, porque você vai para o Antigo Testamento, quando se fala do dia do Senhor, se fala que é ressoada a trombeta, vai desencadear o dia do Senhor, que é o dia do juízo de Deus, quando Cristo vem à terra para julgar os vivos e os mortos, como a gente leu em 2 Tessalonicenses capítulo 1, que é o dia, naquele dia é o dia da ira, da manifestação da ira de Deus contra os impenitentes, é o mesmo dia em que se dará o consolo, o alívio, o arrebatamento da igreja. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, é a vinda dele, ele desce dos céus. E Jesus, quando ele explicou isso no Sermão das Últimas Coisas, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai ler Jesus falando assim, olha, se disserem que o Cristo está ali, não creia. Se disserem que ele está acolá, não creia, porque a vinda do Senhor não vai ser uma vinda secreta, em absoluto. Os que são de Deus aguardam o quê? Uma vinda manifesta de Deus. Quando ele descer, do mesmo modo que o viste subir, ele há de descer. Aí você vai para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, né, que vai declarar que ele vai descer, ele vai ser visto, todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, dado que haverá então a necessidade de uma ressurreição geral nessa ocasião, né? de salvos e de perdidos, porque todo olho verá, até os que o traspassaram. Portanto, o dia da vinda de Cristo é o dia da ressurreição, é o dia em que todo olho verá. E aqui é o dia em que ele desce nas nuvens do céu, assim como o viste subir nas nuvens do céu, ele há de descer. E haverá então o arrebatamento da igreja. Portanto, a parousia se dá, é o dia da manifestação. É o mesmo dia em que haverá o arrebatamento, o Senhor separa. Aliás, isso você vai ver em Mateus 24 ali, quando ele diz que no dia dessa manifestação de Cristo gloriosa, portentosa, ele vai enviar os seus anjos para recolher os que são seus. É o mesmo dia em que há destruição e juízo dos impenitentes, dos que não são de Deus. Então isso você vai ver numa sequência clara. E chega lá no 2 Tessalonicenses capítulo 2, fica mais claro ainda. Ele usa parousia, Joaquim, e usa parousia com a nossa reunião. Quando se dá a nossa reunião com ele, a nossa reunião com ele, é o arrebatamento, é o dia do nosso encontro com o Senhor. Então é tão claro que não dá para fugir da evidência de que 2 Tessalonicenses capítulo 2 está ensinando que parousia é o dia da reunião, e esse dia da reunião
que é o arrebatamento, que é a vinda de Cristo, não acontece de qualquer maneira, sem que primeiro tenha um evento como a apostasia, que a igreja vai contemplar a apostasia, que é sinal para a igreja, e o outro sinal para a igreja é a manifestação do iníquo, a manifestação da besta, do anticristo, que é sinal para a igreja. Portanto, a igreja vai contemplar tanto a apostasia como a manifestação do iníquo. Ela precisa contemplar isso necessariamente antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, a igreja podia ficar tranquila que se esses dois sinais não tinham se cumprido, eles não tinham presenciado isso, Cristo não teria